Celular sem bateria. Perfeito, Tudo tranquilo. bem. Pessoal, eu quero primeiro agradecer muito a Júlia por ela ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa noite. Ju, o pessoal da audiência já sabe um pouquinho, mas só para te explicar, nesse mês de janeiro a gente está fazendo uma live por dia, nesse horário das 8 horas da noite, onde a gente traz temas, cada noite um tema diferente, para ajudar os veterinários, né? Principalmente temas que vão ajudar os veterinários que estão saindo da faculdade agora, que estão ingressando na carreira nesse momento. Então, eu procurei, dentro do mês de janeiro inteiro, ter temas diversos, né? Desde a área clínica, da área comportamental com os clientes, mas também na área de auxílio para nós mesmos, né? Então, temas que nos ajudem como pessoas e como veterinários a lidar com essa profissão tão linda que a gente tem e tão desafiadora também. A gente sabe que a gente lida com vidas e que isso tudo gera um estresse muito grande, uma competência muito grande que a gente exige de nós mesmos. Então, tudo isso faz com que a gente vá tendo vários transtornos e vários distúrbios. E por isso te agradeço imensamente por estar aqui. E eu vou te apresentar aqui sobre a minha ótica, sobre o meu olhar. Depois você se apresenta sobre a sua ótica e o seu olhar. Perfeito. Pessoal, a Júlia foi um grande encontro que eu tive na minha vida. Não sei se a Raquel tá aí, ela falou que ia assistir a nossa live, mas foi através da Raquel que me apresentou a Ju. E ela chegou na minha vida num momento que eu estava querendo acelerar o meu processo terapêutico de autoconhecimento e estava querendo fazer grandes mudanças na minha vida pessoal e profissional. E eu fui buscar, né? Eu já contei para vocês um pouquinho na live de quinta-feira o meu processo de autoconhecimento, da onde veio isso, toda essa vontade de trabalhar o interno. E quando eu cheguei até a Ju, foi porque eu estava querendo dar uma acelerada, desatar todos os nós da minha vida. E foi assim o que aconteceu impressionantemente. Então a gente eu comecei um tratamento com ela em setembro, se eu não me engano. E as coisas são muito rápidas, muito aceleradas na metodologia que a Júlia usa. Então, ela usa terapia breve. Depois eu vou pedir para ela explicar para vocês um pouquinho, porque eu acho que é super útil. Principalmente para a gente que vive nessa vida meio maluca, meio corrida. E esses encontros na terapia breve são muito focados e as coisas... Eu não sei nem explicar para vocês, mas as coisas andam de uma maneira muito rápida. E dentro do nosso processo terapêutico, tanto do meu desenvolvimento pessoal quanto profissional, maternidade. Então, a gente trabalhou minha vida como um todo, presente, passado, futuro. Foi uma coisa de louco. E daí ela me apresentou também mais a fundo. Então, eu já conhecia de alguns amigos comentarem, mas ela me apresentou mais a fundo sobre a constelação familiar, que é uma coisa que não é algo que a gente conhece ainda, né? Pelo menos eu desconhecia. Os fundamentos, e às vezes a gente acha que tem alguma coisa mística envolvida, e não, pelo contrário, né? É um olhar sistêmico, antroposófico, então é um olhar bem abrangente que atua na nossa vida como um todo. E a Ju conseguiu me mostrar caminhos que eu não enxergava dentro de mim mesma, e que durante muito tempo, trabalhando o meu interno, ela veio e me deu as chaves ali. Então, eu falo que foram as chaves que realmente abriram as minhas fechaduras de autoconhecimento. E então, eu sou muito grata a ela. Então, a toda a mudança que eu tive na minha vida pessoal e profissional, a Ju tem grande parcela de participação aí. E foi muito bom. E por isso que eu quis trazê-la hoje para vocês aqui, para que ela trouxesse um pouquinho desse conhecimento dela para ajudá-los. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque meia hora de conversa com ela, você sai tipo, meio transformado, assim, as coisas parecem que vão se encaixando, as chaves vão cair, as fichas vão caindo, as chaves vão abrindo, não sei dizer, mas vocês vão gostar muito. Então, aproveitem, convidem os amigos aí, todo mundo que precisar da área de... Todo mundo na vida, porque todos nós precisamos. Então, convidem os amigos, chamem todo mundo para a live e aproveitem também para mandarem os seus comentários e as suas dúvidas. Enquanto ela estiver falando, eu vou aqui
tentando chamar todas as dúvidas para a gente ir conversando. Então, Ju, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se apresente aí para todo mundo e tá liberada para a gente bater um super papo. Obrigada, Fernanda. Eu tenho também muito carinho e admiração por você, né? Foi muito bom nos conhecermos. Bom, pessoal, meu nome, né, é comercial, eu sou conhecida como Júlia Blanc, né? E eu sou psicanalista, psicóloga e consteladora familiar sistêmica, embora também eu trabalhe com a parte corporativa, né? O meu trabalho hoje ele é focado realmente numa terapia breve para que a gente tenha mais assertividade nos nossos problemas e nossas questões, porque eu mesma passei por terapia e me angustiava a sensação de não saber quando terminaria, né? Porque a terapia, na verdade, o que que é? É uma coisa que não tem fim, né? Sempre a gente tem nossas questões pessoais, nossos momentos de insegurança em determinadas fases da vida, né? E quando a gente está falando para vocês, né, o principal público de hoje, que são do campo da medicina, né, que também é minha área, né, nós somos da saúde mental, eu represento saúde mental e estou falando com vocês de saúde mental, né, os veterinários. Então, quando a gente fala de uma angústia, de um mal-estar, a gente quer realmente saber o que a gente tem em primeiro lugar, né? O que está acontecendo comigo? E, em primeiro lugar, eu acho que é nosso direito saber em que aspecto nós nos enquadramos. Será que eu estou com ansiedade? Será que eu estou com depressão? Será que eu sou borderline? Porque agora ficou moda dizer que todo mundo é borderline, que todo mundo perde a paciência, que todo mundo dá o seu piti, né? Sim. Então, acho que a primeira coisa é a gente detectar qual que é o problema que a gente está enfrentando, né? Antes da gente sair dando um psicodiagnóstico de imediato. Embora esse olhar treinado sistêmico, né? Quando a gente faz uma anamnese, por isso foi rápido com você, né, Fernanda? E com outros também, a gente não fica perdendo horas e horas colhendo informações. A cada minuto nós vamos captando informações. E isso que é importante, que é em toda essa comunicação corporal, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas ela não está dizendo o que ela está sentindo. Às vezes a pessoa não sabe. Ela fala, eu acho que eu estou com ansiedade, há uma palpitação, e na verdade é uma euforia, ela está super feliz, né? Então, precisa primeiro a gente detectar o que está acontecendo. Então, quando a gente fala dessa pressão psicológica que a gente está enfrentando nos dias atuais, com tudo que a gente vem vivenciando, né, a pandemia, essa necessidade de ter um destaque profissional, né, ser alguém que realmente tem uma evidência no mercado, a gente quer realmente ser visto, pertencer a algo, né, a comunidade dos melhores, enfim, a gente quer algum lugar para estar nesse planeta, né? E a gente se Então, cobra muito, né, Ju? É uma cobrança exatamente. muito. E na nossa classe, os veterinários têm, por si só, uma cobrança muito intensa. Então, eu percebo em todos os amigos, em todos os colegas de profissão, todos os alunos que chegam para gente, a cobrança interna é muito grande, independente. Ai, desculpa, caiu aqui. Independente do perfil da pessoa, a cobrança é muito grande, muito intensa. Então, eu acho que a gente é uma classe que sofre muito com isso. Em todas as áreas também, porque depende muito de como a gente encara o dia a dia, né? Nós nos perdemos na mesquinhez do dia a dia, nas nossas obrigações, e não olhamos realmente para o que nos faz vibrar. Então, a gente fica meio no automático, acorda cedo, vai correndo atender clientes, pacientes, não só os pets, mas também o dono, que ele entra com sua questão psicológica, né? Aí volta correndo para casa, é os filhos, é o marido que não vê, e aí começam as paranoias, né? Eu cheguei, a janta não estava pronta, não olha para mim, nós não temos tempo para namorar, as crianças estão ali na escola, aí começa, né? A escola não é boa, eu tenho que dar conta com os filhos, agora tudo online, tá muito difícil, né? Então a gente vai percebendo que quando a vida ela vai se afunilando, quando nós vamos tendo mais demandas e a gente não tem esse preparo,
emocional, a gente não se trabalhou ao longo dos anos, né? A gente está falando de formação de gente formada com 25, com 30 anos. Quando a gente pega um indivíduo com 40, ele já tem um pouco mais de maturidade para saber lidar com essas questões. Então, assim, a agenda lotada faz com que a vida ela seja um vai e vem de trocas. Tá? A pessoa vai conseguindo até meados dos 30, 40 anos ter um aporte financeiro bacana, ter uma estabilidade econômica e ela tem uma sensação de que eu corri o dia inteiro hoje, acho que eu não estou plena hoje, né? Ou passa a semana, passa o ano, passam décadas e, poxa, eu tenho uma conta bancária legal, eu troco de carro, tenho um celular atual, mas falta algo, né? Mas não estou feliz, né? Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, não está aproveitando a vida. Está trabalhando por trabalhar, está vivendo por viver, está comendo por comer. Aí começam as comorbidades. Eu não sei, eu estou com insônia, eu preciso tomar medicação para dormir. Eu acho que eu estou com síndrome de pânico, porque eu saio na rua, vou entrar num viaduto, me dá pânico. Eu já estou com neurose de sair na rua. E as pessoas as coisas vão indo para o soma, para o corpo, né? Tem uma área da psicologia que se chama psicossomática, que também com os animais ocorre o mesmo, né? A gente pega um pet com coceira, com feridas, né? Ele vive se coçando, né? Então, quando a gente fala em metafísica da saúde, o que ele está fazendo? Ele está se ferindo, aquela área de contato que é a proteção, é o órgão maior do corpo, a pele, por exemplo, ela está mostrando uma alergia, uma dificuldade de interagir. Então, uma pressão externa muito grande, psicológica, né? Seja do animal, seja do dono, e começa a ter os seus problemas. E os donos, os animais acabam tendo os mesmos problemas que os seus donos. Né? Com certeza. Isso é muito na nossa rotina. A gente vê muito isso. Inclusive, Ju, uma coisa que eu acho que eu já comentei com você é que é muito comum nós atendermos, por exemplo, um paciente que tem uma doença que é às vezes até rara, um tipo de tumor, alguma coisa, e a hora que a gente vai conversar com o proprietário, vai explicar o quadro, ele fala, nossa, mas eu também tenho. Ou então, nossa, mas o meu filho tem? Então, assim, é muito corriqueiro isso. A gente vê muito isso na veterinária. Exatamente. E a gente está falando de um mecanismo de defesa que é a negação. É quando a pessoa, o indivíduo, ele nega. Imagina, eu não acredito, isso não é verdade, nunca vi. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm filhos com 18 anos e falam, Júlia, socorro, eu estou tendo um problema, minha filha está mudando de sexo. E eu falo, mas em 2 décadas você só está percebendo isso agora? Né? Então, o que está acontecendo? Não está dando tempo de sentir, de olhar o outro. A gente está falando de inteligência emocional, da capacidade de interagir consigo mesma, né? A comunicação intrapessoal e interpessoal. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de problemas que eles começam no núcleo familiar, sistêmico, né? No sistema familiar, que é o primeiro núcleo organizacional de sociabilização, e a pessoa vai para o segundo núcleo, que é a vida acadêmica. Ali da vida acadêmica, ela começa a pensar, quer saber, eu não gosto de gente. Gente é problema, eu vou tratar de bicho. Né? Então, eu percebo isso com veterinários. Eu não gosto de pessoas, pessoas são complicadas, eu prefiro o animal me entende. Né? E isso é muito comum. Então, na verdade, quem é o problema? O ser humano é genérico, né? Freud ele dizia que nós nos catalogamos em 3 tipos de pessoas: os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Então, nós somos os normais, os neuróticos que, sabe, nós ficamos preocupados com as nossas neuroses, as nossas manias, os nossos desejos que nos perseguem. Mas existem as pessoas com transtornos mentais. Né? A gente está falando de perversidade, daquele que só quer ganhar, daquele que não admite perder, daquele que chega e fala, doutora, a senhora vai me cobrar consulta, mas não é retorno, sabe? Dá o pedido, eu vou te processar. E isso é muito comum. E nós temos que estar preparados para isso. Né? Então, a gente está lidando com um indivíduo, no senso comum, um pilantra, uma pessoa que quer levar proveito em tudo? Não. Pode ser uma pessoa que esteja no limite.
nem necessariamente ela seja um borderline, né? Aquele que é o pavio curto. Ela pode estar vindo de um luto, de uma depressão, e ela já está num sofrimento tão grande, numa pressão psicológica, num estresse emocional, que qualquer coisa ela não conseguiu, vai ter que cobrar, vai ter que me cobrar agora a consulta. E aí é o fim da picada e a gente tem que segurar essa bucha, né? Então, às vezes chega, às vezes chega para o veterinário ali, já é o proprietário já vem nesse nível de estresse familiar, pessoal, tal, e a gente é a gota final que faltava para ele explodir. E daí ele explode com a gente. Isso é muito comum. E eu converso muito com os alunos sobre isso, que o mais importante é nós estarmos preparados para lidar com essa situação. Porque se nesse momento o veterinário entrar nessa pilha do tutor, dá um problema gigantesco, né? Para os dois lados. Exato. Então, nós precisamos ter esse preparo. Exato. E a gente está falando de o quê? De inteligência racional, de QI, nós estamos falando de QE, de inteligência emocional. Né? Esse treino de inteligência emocional, que, aliás, ela é expandível, porque o QI é fixo. Nós nascemos, por exemplo, com 180 de QI, vamos morrer com 180 de QI. Mas a inteligência emocional, você pode expandi-la. Você nasceu com 100, você pode terminar sua vida com 2.000, por exemplo. Então, sim, quando a gente está falando em lidar com as situações adversas, e não sucumbir com uma ansiedade, com uma depressão, com pânico, com tendência suicida, com compulsões, com insônia. Tem pessoas que vão para a comida, para o sexo desvairado, para compras obsessivas, para trocas constantes de relacionamentos. Uma hora reforma o apartamento, uma hora troca de carro, troca o guarda-roupa inteiro, quer dizer, nunca está satisfeita, é uma troca contínua, porque, na verdade, ela está querendo se nutrir do quê? O que ela está querendo pôr para dentro? O que ela está tendo que trocar? O que está faltando, né? Agrada? Então, na verdade, tem pessoas que vivem na adrenalina, que vivem no alerta constante, e a vida, ela não percebe, ela não saboreia. Às vezes, quem está do lado, popularmente, a gente escuta esses julgamentos. Quer dar uma de bacana, que é sempre importante, que está sempre ocupada, está falando comigo e está mexendo no celular, está falando comigo e está olhando para fora, e vive no mundo da lua. Tá? Então, as pessoas, o proprietário do pet, nós com os nossos relacionamentos, nós enfrentamos pessoas que também estão passando por dificuldades. Então, quando a gente está falando desta ansiedade que nós estamos passando, né? Que a gente não está saboreando o presente, que a gente está nesse estado de alerta, sempre tem algo que vai vir e vai estragar o nosso presente. Né? Ansiedade em psicanálise nada mais né? Tem um outro termo que significa necessidade de segurança. Então, a pessoa que vive essa ansiedade, essa adrenalina, ela quer a certeza que amanhã vai ganhar a mesma coisa, vai ser aquele número de clientes, a clínica vai existir, o seu filho vai estar bem, que está tudo sob controle. Então, e é onde pega a nossa profissão, porque a gente não tem controle. Nem do cliente se vai voltar ou não, nem do número de clientes que vai ter, nem do faturamento do hospital que a gente trabalha e se vai conseguir pagar o nosso salário, nem se o nosso paciente vai sobreviver. A gente não tem controle de nada. Exatamente. E nós temos, então, que analisarmos a situação que estamos vivendo sobre 4 pilares. Nós temos vários pilares na nossa vida, né? O pilar psicológico. Então, como está a nossa psique, a nossa capacidade cognitiva, que nós temos, Gardner fala das inteligências que nós temos. Nós temos várias inteligências. A inteligência matemática, a inteligência da comunicação, a habilidade motora. Tem gente que chega numa balada, vê uma pessoa gingando, ela já consegue imitar ela rapidamente. Tem gente que, olha, não pega. Eu falo do bronquinho, né? Que ele não consegue, né? Então, nem todo mundo tem nota 10 em todas as habilidades sociais ou nas próprias inteligências. Então, a pressão do dia a dia faz com que essa pessoa realmente sofra, né, de ansiedade, de depressão. A gente está dando nomes. Eu não gosto de dar um rótulo
dar um diagnóstico da pessoa estar, nesse momento, em desequilíbrio? Eu diria que ela está com os pés do banquinho em desequilíbrio. Então, pode ser o pezinho emocional, o pezinho mental, cognitivo, a espiritualidade e o físico. Então, a primeira coisa, quando a gente está percebendo que, sabe, a angústia está vindo, essa vida, essa correria, é chegar, é dormir, não dá tempo de fazer uma janta, uma comida saudável, a gente engole o que tem. E muitas vezes é uma comida industrializada, não temos sem tempo de beber qualidade. água, de dormir, não temos tempo nem de fazer um alongamento. Tem muita gente, né, nessa correria que não consegue ter uma boa gestão organizacional de vida. Então, esses pilares, eles precisam, quando a gente está em desequilíbrio, um dos pezinhos está curtinho. Sim. Então, a gente começa a analisar, claro, mais óbvio, pelo físico. Vamos fazer exames, vamos ver se nós estamos com algum problema, falta de vitamina D, da depressão, daquela canseira, falta de água, né? O raciocínio fica muito lento, nós precisamos beber água. Quanto nós precisamos de beber água? O nosso peso vezes 30 miligramas. Então, por exemplo, uma pessoa com 50 quilos, né, vezes 30, dá 1.500. Ela precisa de 1,5 litro. Ah, mas eu sou sedentária. Tá bom, então 1,2 litro. Eu sou muito ativa. Daí pensa o veterinário que às vezes faz um plantão de 12 horas, sozinho, loucura, e tipo, nem pensa na possibilidade que ele tem que parar para beber água e, enfim, né? Então a gente precisa olhar para nós mesmos. Colocar uma garrafinha de 500 ml, aquela vai de manhã, aquela vai para o começo da tarde, aquela vai para de noite, sei lá. Sim. O segundo aspecto, né? A questão do pânico é muito importante. A pessoa ela vai ficando num ostracismo, ela vai diminuindo os amigos, ela vai tendo uma vida bolha. Então, ela começa a perceber que a qualidade de vida não está boa, porque ela não se relaciona. Então, olha só, a empatia está perdida, porque como ela está mecanicamente no dia a dia, tendo que atender os seus bichinhos e os seus clientes, ela tem que ser aquela postura mecanizada. Olha, o seu Yorkshire está com esse problema, a senhora toma essa medicação, dá essa medicação para o cachorro, e a senhora volta daqui a uma semana. Mas será que é só isso que nós podemos dar? Nós precisamos, para nos sentirmos felizes, não fazer o óbvio. Nós viemos aqui com propósito de vida para não sermos medianos. A nossa autorrealização está quando a gente realmente consegue dar o nosso melhor. Quando a gente está aquém do nosso melhor, quando a gente dá menos do que a gente é capaz, a autoestima cai. Então, a gente faz todas as receitas, atende todo mundo, chega no fim do dia, uma sensação de infelicidade. Impotência, né? E que não conseguiu cumprir o objetivo. Então, não é só o bate-caixa, atender 15 pacientes de manhã, 20 de tarde. O que faltou? Faltou a empatia. Faltou a humanização, né? E isto, faltou você se relacionar, porque nós só evoluímos como consciências espirituais nos relacionamentos humanos. Não é com a conta bancária, com um corpo esbelto, trabalhado. Nós só saímos daqui, vamos falar agora, sim, de espiritualidade. Nós só saímos desse planeta, e felizes, porque eu atendo pessoas terminais, e eu penso que ao chegarmos no andar de cima, os nossos mentores vão dizer, bom, e aí, missão cumprida? Né? Então, e aí? A missão cumprida eu dei o meu melhor, eu não sou mediano. Então, quando nós nos esforçamos, estamos no nosso propósito de vida, engajados em algo que nos motiva, que você acorda da cama com vontade. Quando você levanta e fala, eu vou para a clínica. Mas se eu falar, escuta, vamos para Paris? Eu vou agora. Tem algo errado, né? O que nós estamos falando? Estamos trabalhando por trabalhar? Estamos atendendo por atender? Quando uma das queixas, um exemplo,
não gosto de ser humano, por isso que eu gosto de bicho, é justamente aí que nós temos que trabalhar. E trabalhar, sim. Todos os Então, alunos que chegam para mim exatamente com essa frase é o aluno que a gente tem que mais trabalhar, porque a gente lida principalmente com os humanos. Então, veterinário muitas vezes entra na faculdade com essa mentalidade. Eu vou entrar na faculdade de veterinária porque eu não gosto de lidar com pessoas, vou querer lidar com os animais. E pelo contrário, né? existe uma área da psicologia, a gente fala de terapia cognitiva comportamental. E em comportamental, quando nós temos essa situação, eu vou fazer isso porque assim eu não vou fazer aquilo. Nós estamos falando de esquiva e fuga. E quando nós vivemos com esquiva e fuga, nós não nos sentimos plenos, realizados. O nosso doutorado, o nosso mestrado, ele está lá na parede, mas a sensação aqui é de falta de completude. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem prático e real. Nessa correria do dia a dia, você consegue sentir o outro, né? Olhar assim, olha, acho que a senhora está um pouco cansada, o seu cachorrinho está com câncer, eu sou da área da oncologia. A senhora tem esparecido um pouco a cabeça? Né? Então, o que é que está faltando nessa humanização? Sentir o outro, não é só sentir o pet. Sim. E, olha, o seu cachorro está com problema, a senhora também leva ele para passear? Ah, eu não tenho tempo. Eu peço para minha empregada levar. Então, nós deparamos com situações difíceis, mas, independente da situação externa, nós precisamos incansavelmente, nessa sensação de completude, de fazer o nosso melhor. Então, quando a gente está falando, eu estou com problemas, não durmo, chega de noite eu devoro a lasanha congelada do congelador, eu não sei porque eu tenho que mastigar coisa dura de noite, fandango, polvilho, fazer craque. Foi uma fuga, o dia inteiro você não comeu, não olhou sua postura, não bebeu água, a coluna foi para o brejo. Então, à noite você tem esse sintoma e não consegue desligar. Tá? Então, aí a pergunta que vem é, o que fazer para gerar mais oxitocina, mais serotonina, enfim, criar mais endorfinas, mais prazer. Então, primeiro a gente tem que detectar os problemas. Não dá mais para viver em fuga e esquiva. Então, a primeira coisa que a gente se faz, né, de pergunta, claro que existem testes para ver quais são realmente as suas habilidades. Mas a primeira coisa é, você ama o que você está fazendo? Essa é a primeira coisa. Se você quer brilha os olhos, né? É aquela. Com você, a gente chegou nessa conclusão juntas, né? Que quando a gente está trabalhando com o nosso propósito, é aquela sensação do nossa, é a realização. Estar trabalhando naquilo é a minha realização. Eu encontrei o meu propósito. E é diferente, né? Por mais que eu gostasse antes da forma como eu trabalhava, a partir do momento que eu achei qual era o caminho que eu queria seguir, qual era o propósito que eu queria para minha vida naquele momento, as coisas mudam, né? E parece que, igual a gente conversou hoje à tarde, a vida parece que vai se abrindo a partir desse momento. Porque o propósito é o que te motiva, é o que te motivare, né? O que faz você ter energia, te vibra mais. Essa conexão, sair da vida mediana com uma fonte. Que fonte? A sua fonte, a sua essência divina. Então, nós não podemos separar a vida mediana, medíocre, olhar só para o umbigo na materialidade. Então, a primeira coisa, em vez de viver na fuga e na esquiva, olha, eu não quero lidar com gente que eu gosto de bicho. Então, você vai lidar com gente, sinto muito. Você vai lidar e você precisa desenvolver essas habilidades da inteligência emocional, que é flexibilidade, empatia e autoconhecimento. Então, por que eu não gosto de gente? Por que eu tenho dificuldades? Vamos olhar para a família. Início. Vamos olhar para o início. Minha mãe se comunicava pouco, minha mãe era mais de ficar fazendo coisas e não tinha um olhar para mim. Vocês dessa área sabem mais que eu,
que se a gente tem um gatinho, um cachorrinho, e só joga a comida e sai correndo para ir para o computador para fazer as coisas, aquele animal não tem telepatia. Você Sim. olha, o cachorro não te entende, você não entende o cachorro. O cachorro começa a roer, a devorar tudo, porque ele vive no estresse, porque ele não se sente visto, amado. Então ele não tem aquele de você falar, ah, tchutchuquinha, mamãe vai sair, viu? Daqui a meia hora eu volto. Aí ele fica felizinho, né? Então, com o bebê, nós precisamos olhar para a nossa vida, mas não no julgamento negativo, ah, a culpa é da minha mãe e do meu pai. No entendimento afetivo e amoroso, né? Com amor, ou seja, com paixão, né? Então, a gente quando tem uma criança, nós do campo da psicologia, quando você tem lá um bebezinho e naquela correria, você está fumando, você está lá fazendo um monte de coisas, aquela criança até os 6 meses, ela não tem aquele segundinho de esse olhar que a gente fala, né? Melanie Klein era ótima com crianças, com bebês. A gente fala do seio bom, do olhar de sentir, ó, eu tô aqui. Eu vi outro dia um vídeo, eu acho que foi no Facebook, que tinha uma macaquinha, e tinha um bebezinho macaquinho chupando aqui nos mamilos o seio, né? O leite materno, como se fosse um bebê. E a macaquinha olhava assim, e incrível, gente. Ela beijava o macaquinho assim, e ele puxava, eu falava, meu Deus, deve estar machucando Com a amor macaca. instintivo, né? E ela beijava assim, e fazia carinho. Então, quando nós temos esse olhar, quando os nossos pais na educação parental não foram ausentes, foram assertivos, infelizmente não somos perfeitos, existe educação parental autoritária, existe a ausente, existe a permissiva, que tudo pode, uma hora é sim, uma hora é não. A mesma coisa com o pet, uma hora sim, uma hora não, né? Ah, fez as fezes ali, já sai batendo com a chinelada. A gente vê pessoas impacientes. Então, se nós não tivermos isto, nós vamos ter dificuldade de sentir o outro. Essa empatia é formada até cerca de 3 anos de idade. Então, isso pode ser a causa, não gosto de gente. Mas não culpemos a mamãe. A mamãe também tinha os seus processos e ela foi criada pela vovó. E a vovó criou ela assim, foi mais difícil ainda para a mamãe. Então, nós precisamos ser melhores. Os nossos pais vão até onde puderam. E nós não podemos copiar as falhas, nós vamos ser além. Então, quando a gente fala, primeira coisa, né, a nossa terapia foi rápida, né? Por quê? Porque a gente começou com autoconhecimento. Que tipo de personalidade você é? Uma das ferramentas maravilhosas é o Enneagrama. Então, você Sim, aliás, já vou tentar depois, pessoal, colocar a Júlia para fazer uma análise de Enneagrama com vocês ao vivo. Vou ver se depois ela libera essa oportunidade, porque é uma coisa fantástica, assim. Eu fiquei impressionada, não foi? Impressionada, porque foi algo fantástico. A gente brinca, manda foto, né? Deixa eu ver umas falas da pessoa, acho que é esse tipo de perfil. Então, essa habilidade, vocês veterinários ou vocês de outras áreas que estão nos vendo, não é difícil a gente olhar e falar, eu estou sentindo aquela pessoa. Aquela pessoa é mais da realização, ela não é tão romântica. Aquela pessoa é mais do auê. Então, ela foge do sofrimento. Então, parece estar sempre no mundo da lua. Ela é mais na relação superficial, porque ela não quer profundidade. E nisso nós vamos detectando os nossos padrões. Como nós agimos sobre estresse, como nós agimos quando nós estamos bem, quais são sempre os comportamentos quando estamos de mau humor, né? Então, tem tipos comportamentais que é não olhar na cara. Né? O meu, por exemplo, que eu sou muito empática, então eu estou sempre olhando, eu estou assim, eu chego, né? Quando eu estou realmente enfurecida, eu nem olho na cara, né? A gente fala do caras e bocas. Cada um tem um padrão, né? Um vai esquivar, o outro vai cobrar mais, vai pegar pesado. Então, nós precisamos detectar se o outro está em estresse, porque a gente dividiria o ser humano no seu lado luminoso,
nas suas virtudes, nas suas competências, que é por isso vocês escolheram a profissão que estão, e o seu lado sombra, ou seja, o seu lado com os defeitos, ou as falhas comportamentais, ou vícios comportamentais. Então, para isso, o autoconhecimento é muito importante. Se entender. Se entender primeiro. Em segundo lugar, a flexibilidade. Sem esse jogo de cintura, nós não aumentamos o network. Vou contar uma coisa. As pessoas mais doentes são as que vivem em bolhas, isoladas. E os idosos começam a se isolar, porque as pessoas vão falecendo, vão mudando de cidade, casam, a vida muda, o corpo não reage. Então, elas vão se isolando, e os nossos pais, enfim, os mais velhos, eles vão sofrendo de depressão, e nós vamos ter isso. Por isso que é importante as relações sociais. Aliás, a gente só tem a sensação de plenitude quando a gente está bem nas relações. E as mais importantes que nos fazem evoluir no planeta são as afetivas sexuais. Por incrível que pareça. Porque, olha, relação familiar, relação no trabalho, os primos, os amigos, isso é a vida no dia a dia. Mas aquele que nós temos profundidade, a relação afetiva sexual, aquela é a mais importante e a que a gente aprende mais. Porque a gente dá e recebe. Então, nós temos isso. Autoconhecimento, flexibilidade a ser trabalhado, e a empatia, a capacidade de sentir o outro. Nós falamos muito sobre isso, né, Fernanda? Quanto da inteligência emocional representa o nosso sucesso? Sim. 80%. Daniel Goleman, que é expert em inteligência emocional, fala muito sobre isso. Inteligência emocional, que é autoconhecimento, empatia e capacidade de adaptação, flexibilidade, por isso que Darwin falava, espécimes não sobrevivem se não se adaptam. Então, nós, se não tivermos um bom relacionamento, nós perecemos. Então, nisso, nós vamos perceber o que está acontecendo, onde está o nosso problema. Eu estou aqui com a minha cola, para não me perder, porque eu falo demais. Nós, né, Ju? Então, quando nós começamos a perceber que a vida, primeiro, nós estamos precisando sair da vida medíocre e estarmos conectados com um propósito maior, o que nos faz vibrar. Por que nós trabalhamos tanto? Não é só, eu preciso trabalhar para dar segurança para os meus filhos. Eu preciso trabalhar porque eu tenho 2 clínicas. Não. Qual é o seu propósito? É porque eu gosto de bicho. Peraí, você gosta de bicho ou está fugindo do maridão? Do humano. Né? Então, a gente precisa entender realmente o que nos movimenta e nos dá energia. E agora vem mais uma coisa. Nós estamos imaginando que nós somos isolados. Nós temos problemas, nós temos que ir no psicólogo, nós temos que cuidar da nossa saúde, assim como os animais. Não. Nós não podemos nos ver unicamente como uma célula individual. Nós temos que nos ver holisticamente, não só os 4 pilares que eu disse, mas deste todo, dentro do seu sistema. Que sistema? O grupo de futebol, o condomínio do prédio, a família. Como você pode ser feliz, por exemplo, um primogênito ou um caçulinha, se o irmão do meio não se dá bem com você? Então, essa sensação de completude, ela vem também sobre um âmbito sistêmico. Sim. Como você vai ser bem-sucedido na sua carreira se você tem uma imagem mental que ninguém te ouve em casa? A gente conversou muito de você, né, Fernanda? Porque você me disse desde pequenininha, Júlia, eu sempre fui líder na escola, eu sempre quis liderar, né? A gente fala da mulher castradora e controladora, né? Sim. Mas é brincadeira. E depois a gente conseguiu achar da onde vinha, né, Ju? Que é mais fantástico de tudo. Que, me deixou impressionada com a terapia da Júlia. Porque, na verdade, você estava ocupando o papel de alguém. Então, você toma papéis demais, né? Você saía do papel de filha e ocupava o papel da mãe, do seu pai.
Então, às vezes, a gente não está vivendo a própria vida, vive os desejos e a vida do sistema familiar. Sim. Oh, descobri o meu vovô que queria ser veterinário. Nossa, eu estava conversando com a minha mãe, nunca imaginaria. Ela que queria ter uma clínica, ela nunca contou para mim. Nossa, eu sou, nas horas vagas, eu sou pianista, eu toco sax, eu tenho uma orquestra. Nossa, eu não sabia, meu tataravô, né? Ele era músico. Então, primeiro, a gente tem que entender também sobre um olhar sistêmico onde a gente está inserido. Então, quando a gente fala, olha, eu me sinto existente, eu me sinto visto, eu me sinto amado, eu me sinto preenchido e não um excluído, aí sim nós estamos conectados a um propósito maior. Então, a primeira coisa é nos enxergarmos e vermos quais são esses problemas, observarmos as nossas relações. Eu imagino que no campo da medicina veterinária seja o mesmo que da área humana. Eu tenho amigos meus da área, eles falam, só me vem gente com deprê. Só me vem gente com problemas sexuais. Só me vem oncologia, né? Casos. Então, por que somos espelhos? Por que estamos atraindo esse tipo de situação? Porque ela está dentro de nós. Sim. Porque eu só sou feliz oncologista. Porque eu quero dar vida, porque minha mãe não tem vida. Então, eu quero dar vida a tudo que eu vejo, que eu não consegui. Eu não vejo minha mãe feliz na relação com meu pai. Então, nós precisamos olhar, abrir os olhos e ver com uma situação maior. Então, assim nós conseguimos encontrar o nosso propósito. Normalmente, nós não encontramos aos 20 anos. A gente está começando a vida. Normalmente, a gente encontra entre 30 e 40 anos. Aí você fala, olha, achei, como você. É agora, é isso. Eu quero gestão, Júlia, sempre foi gestão. Eu sou veterinária, mas eu gosto de liderar, de ajudar pessoas. Então, eu gosto de bicho, mas eu quero fazer o bem para as pessoas. Porque eu consigo me superar. O que eu tenho? Eu tenho a resiliência, né? Você tem uma grande resiliência. Seu pai acabou de falecer faz pouco tempo. Então, olha aí a Fernanda como está inteira. Não vamos minimizar a sua dor. Há momentos de dor, mas o que você está trabalhando? Treino de gestão emocional. Né? Eu não vou errar. Eu confesso a vocês que eu também estou num momento difícil. Minha mãe também está internada com 95 anos. Estou aqui, mas pensando na minha mãe. Então, nós temos que saber dividir. Não podemos despirocar. Então, agora é a hora de namorar, agora é a hora de trabalhar, agora é a hora de focar. Não podemos ser robôs, mas temos que trabalhar as emoções. Então, primeiro, nós vamos detectar o problema. Eu estou com o quê? Com insônia? O que eu tenho? Eu quero me sentir seguro, eu não tenho tempo para mim, né? O outro dia eu atendi uma pessoa que era inacreditável, eu não conseguia falar com ela. Quando eu atendi online, estava sempre mexendo, andando pela casa, eu falei, escuta, você não consegue parar? Ela, não consigo. Depois de 10 sessões, ela já parou. Sentar e parar. Então, a gente está falando do quê? De uma hiperatividade? Na verdade, de uma fuga. Era uma fuga, porque não sentia sabor na vida, porque desde pequeno, cobrança da excelência, pais militares. Então, tem N casos que nós precisamos, vocês, através dos animais. Eu assisto muito um programa também que tem de um treinador de cachorros na Califórnia, acho que é César o nome dele. Sim. Então, assim, vocês têm a oportunidade de serem psicólogos. Sim. E eu falo isso muito para os alunos, porque é impressionante o quanto de clientes chegam até a gente, mais querendo um ombro amigo e uma palavra de conforto e ser ouvido, do que realmente o animal dele precisa.
Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Então, a gente tem que trabalhar com esse cliente também. É o nosso papel, né? Eu acho que é a nossa missão junto, através da veterinária, mas ajudar essas pessoas também. Então, eu converso muito sobre isso com os alunos. E isso é aquele pouquinho a mais. É não ser mediano. É você Sim. sair que eu fiz aquela pessoa feliz. Eu dei paz. Sim. Né? Então, isso é o que eu estou falando, de ser um pouquinho mais. Dar um pouquinho mais. Você consegue. Né? Não ser mediano. E quando nós damos o nosso melhor, fazemos realmente tudo que está ao nosso alcance de capacidade, né? Porque é muito comum, tá bom, dá isso aí, tá bom, né? Então isso, essa pessoa não é feliz. Ela não é feliz em nenhuma área. Então, primeiro nós temos que, voltando, né? Detectar quais são os problemas, começar a listar, não pôr embaixo do tapete na negação, entender realmente onde é o nosso melhor, ver os seus valores, seguir o seu propósito de vida, encontrar o seu propósito de vida, e aí sim é a etapa que vai marcar o gol, que é definir a sua missão de vida. O seu e não dá para a propósito, gente né? fazer isso tardiamente, porque a cada minuto que nós estamos conversando é um minuto a menos de vida. Então, quando a gente define quais são os nossos valores, por exemplo, o seu, Fernanda, né? A honestidade, tem que ser agora, né? Você é bastante assim, exigente, eu quero agora, eu quero que isso se resolva agora, não deixa para depois. Esse é o seu valor. Então você vai, claro, que passar isso às demais pessoas. Tem gente que é o carinho, é a doçura, é o agito. Então, cada um tem a sua habilidade comportamental. E, mediante essa habilidade, esses valores, nortear a sua carreira. E aí, sim, um plano de gestão e de ação, que é esse treino que nós temos a fazer. Né? Então, a primeira coisa é não ter a vida medíocre, não ficar em uma bolha, ilhados, né, no celular. Nós precisamos de comunicação, e fazer acontecer, né? Para a comunicação ser assertiva, nós precisamos, primeiro, aumentar a nossa autoconfiança, a nossa fé conosco mesmo, o nosso amor próprio. Tem uns recados aí. Estão mandando boa noite para você, ó. O Paulo tá mandando um boa noite aí. Eu estou tentando tirar ele, que eu não consigo ver, que entrou no celular. É o Paulo Romani. Ih, acho que a Ju caiu agora, peraí. Deixa eu colocar ela de novo. Ju, tá me ouvindo? Deixa eu ver se ela consegue entrar de novo aqui. Estou aqui. Pronto, voltou. Infelizmente, eu não estou conseguindo tirar a mensagem, então eu não estou vendo a tela inteira. Me perdoe. Não tem problema, Ju. Vamos lá. Vamos lá. Então nós precisamos daí a desenvolver Isso. Pode falar, Fernanda. E daí, assim, o que eu ia te perguntar agora, né? Exatamente isso. Como que melhora tudo isso? Quais habilidades mais que a gente precisa trabalhar em nós? A gente, a partir desse momento que a gente percebeu quais são os nossos problemas, qual é o que a gente precisa ali para desenvolver e melhorar tudo isso na nossa vida? Vamos lá. A primeira coisa, nós temos que ser íntegros, coerentes. Não adianta a gente falar, predicar, pensar e agir contrariamente na hipocrisia. Nos autossabotamos e diminuímos a nossa autoestima quando nós vivemos de representações. Não somos nós mesmos. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu estou representando que eu sou uma pessoa importante, que eu estou na TV, que eu sou doutora, que eu tenho que estar bem vestida, tititi. Não!
Você está representando, você é você, você é mais solta, né? Sai desse engessamento, desse arquétipo, dessa fantasia. Eu brinco e falo que o saudável é a pessoa que troca máscara toda hora. Então vamos fazer uma piadinha aqui. Já imaginou você? Vamos colocar um exemplo de uma figura pública, por exemplo, ser um Donald Trump. Então, se é um Donald Trump, com a namorada, com a mulher, com os filhos, no Congresso, no trabalho, não. Em cada setor nós temos que ter uma fantasia. Um comportamento, né? Um comportamento. A gente fala dessa fantasia porque a gente entra no imaginário do arquétipo que a gente se veste. E o pior é que a gente vai também buscar arquétipos assim. Eu tenho mulheres que falam, eu gosto desse tipo, é o arquétipo do Cafa ou do bonachão, e depois não é feliz. Então a gente precisa entender o que a gente tem como ideal e o que é verdadeiro, porque uma coisa é um sonho fantasioso e a outra é ser você. Então, para sair da vida medíocre, ter uma boa autoestima, a primeira coisa é ser íntegro, verdadeiro consigo mesmo. Tem que estar alinhado o pensamento com a fala, com o seu propósito e com o que você é. Não podemos não ser honestos, nos sabotarmos e sabotarmos os outros. Então, essa é a primeira coisa, porque isso boa noite, Paulo. Eu não consigo tirar a mensagem daqui, tá? Então, assim, nós precisamos estar com a autoestima elevada, que não é cuidar do corpinho, da pele, da saúde mental. A autoestima é ser verdadeiro. Quando nós estamos com uma autoestima elevada, estamos realizando e fazendo o que nós somos, nós temos amor próprio e força. Nós temos uma coisa imparável, uma força que nada nos para e a gente vai e acontece. Sim. Eu sempre brinco, né? Eu gosto muito de filmes medievais, acho que eu já fui templária. A gente vê filmes épicos e históricos de, vamos supor, 100 soldados com aquelas espadas que vão contra uma cidade, enfim, um grupo com 200, o dobro. E o incrível é que aqueles 100 venceram os 200. E eu pergunto a você agora, Fernanda e pessoas, por que eles ganharam? Alguém Eles pode estavam dizer? lutando pelo propósito deles. Quando a gente ganha essa força, nós estamos alinhados o nosso propósito individual ao propósito maior, ao propósito sistêmico, do nosso objetivo sistêmico. Então, por exemplo, minha mãe está numa situação de prova de vida agora, né? Está no hospital. O objetivo sistêmico, ninguém me para dar o máximo conforto, e inclusive aqui profissionalmente, o meu trabalho é ensinar as pessoas a pegarem o elevador, a saírem do umbral psicológico para ir para um momento mais alegre e eufórico. Por quê? Porque não foi só teoria, foi prática, eu vivenciei muito de ficar lá embaixo. Então, quando a gente se alinha, olhando o sistema familiar que nós estamos inseridos, nós estamos fazendo não só por nós, mas por todos. Então, é como se nós nos víssemos numa fila e estamos olhando quem veio atrás. Então, eu olho como sou mulher, eu olho para minha mãe, para a mãe da minha mãe, para a mãe da minha mãe, então minha avó, minha bisavó, minha tataravó, e eu falo, eu vou fazer o que vocês não puderam. Eu vou além. Então, é como se falasse assim, nós vamos ganhar, né? Nós vamos vencer aquela tribo por todos. A gente vê isso no filme. Sim. Nos filmes. O que é isto? A pessoa pega a força. Ela não faz simplesmente por orgulho, vaidade. Ela faz porque ela está pertencendo a um grupo de consciência onde fala, seja um bom veterinário, filho, filha. Vai
cuida dos animais. Nós, seres humanos, temos uma missão de proteger os animais. Nós, seres humanos, somos como predadores. Ó. Aqui no planeta a gente devora tudo, né? Como aqueles filmes Sim. do Predador. Então, a nossa missão é proteger, cuidar. E vocês, como veterinários, então, vocês são imbuídos dessa questão da saúde. E vem essa força. Então, metaforicamente, esses filmes épicos, ou nós, no nosso propósito, quando a gente acha aquilo maior de nós, nós temos autoestima, confiança, amor próprio, estamos alinhados. Aí sim, o medo não toma conta de nós. O medo de perder. Por exemplo, atendo empresários também. Então, os empresários às vezes vivem no medo, numa ansiedade. Meu Deus, o que vai ser da minha escola, o que vai ser do meu hospital, da minha empresa. Ainda mais nessa época, né, agora. Então, se ela está movida por medo, ela vai sucumbir, vai fechar as portas. Então, quando ela fala, não, vamos fazer o seguinte, o MEC agora está pedindo mais aulas, então como é que eu vou fazer na escola? Não posso aumentar o preço, está todo mundo pensando na economia, o que eu vou fazer? Eu vou dar aulas, mais aulas online, né? Uma gestão EAD, a gente vai encontrar soluções e a gente sobrevive. Então, esse plano de ação, quando a gente começa a se engajar, a gente vai perdendo medo e começa a olhar a nossa agenda, a ter foco. Começa a distribuir as tarefas no dia a dia, não se perde. Começa a marcar as obrigações, as tarefas. Checklist. Eu fiz isso. Checklist, eu deixo para o dia seguinte. Vamos agora repassar o que não deu tempo hoje, eu faço amanhã. Sim. Porque a gente se perde na agenda. Sim. E aí sim, ticando, né, no velho hábito antigo do checklist, uau! Fiz 10 coisas. Então, a primeira coisa a agenda tem que ter tempo para tudo. Sim. Nós temos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Esses períodos são de 6 horas, das 6 da manhã ao meio-dia, do meio-dia às 6 da tarde, das 6 da tarde à meia-noite. Você vai ter que colocar lá, imprime, põe numa cartolina, faça no seu desktop, no seu celular. Esses dias é da academia, esse dia é para jogar tênis, esse dia eu só vou atender as clínicas. Clínicas da Zona Norte, clínicas da Zona Azul. Eu vou me movimentar. Por que eu vou fazer esse vai-vem maluco? Por medo de ficar sem rendimentos? Então, vou condensar. Só vou atender de terça e quinta. Planejamento, eu vou pegar o carro e vou para a Barra do Una. Cada um vai ter na sua agenda, primeiro, fazer uma gestão de tempo. E ser incorruptível. Não tem essa de... Alô? Perdi o horário. Aí você vai atrasando, vai fazendo uma bola de neve. Sim. Tem pessoas muito ansiosas que funciona assim a cabeça, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que ir lá na farmácia, vou comprar o remédio. Aí ela tá indo para a farmácia, o mercado, eu vou comprar uma pizza para hoje. Aí ela não vai, vai parando. No mercado. Quando ela vai ver, tá chovendo, tem um trânsito. Não deu tempo, eu tô atrasada. Olha, cancela o paciente tal, cancela isso, cancela aquilo. Sim. O que ela fez? Ela não seguiu a agenda dela. Então, atropelou. A gente tem que ter escolhas, o que é importante e o que é emergência. É importante ter passado na farmácia. Você errou, não poderia ter ido ao mercado. O mercado você vai para amanhã, sinto muito. Aí sim, cheguei em casa, deu tempo. Cheguei no consultório, deu tempo. Então, primeiro, não se sabotar. Fazer uma gestão de vida, uma gestão de tempo, e é preciso ser firme. Porque se a gente está com as comorbidades, que são, por exemplo, depressão, né? Aliás, a depressão, a gente imagina aquela pessoa deitada no sofá, comendo pipoca, sem levantar, não sai, né? Não, nós temos a distimia, que é uma depressão leve, por mais de 6 meses, por mais de 1 ano. E os sintomas da distimia é mau humor. Tá borderline. Não, a pessoa tá mal-humorada, ela tá no limite, ela tá sem dormir.
ela está sem prazer, ela tem a vidinha do tanto faz, né? Ai, bem, vamos comer pizza? Vamos. O que você quer? Tanto faz. O que você quiser. Não, escolhe. Tanto faz, né? Isso já é um Sim. sintoma de depressão, de vida melancólica. Então, nós temos que estar bem para podermos cuidar de quem está nas nossas mãos. Então, nesse engajamento, na solução de vida, a primeira coisa é responsabilidade. Sim. Porque nessa fase que a gente não está bem, a gente só reclama, a culpa E joga é a da culpa no minha outro. secretária. A minha empregada não faz nada direito, ninguém me escuta, não me obedece, meu marido é assim, meus filhos são assado. Então a gente começa a culpar o externo e o problema é dentro de nós. Se nós estamos fazendo o nosso melhor, nós somos agentes transformadores. Nós mudamos o mundo ao redor. Então, quando nós estamos nos sentindo bem, conseguimos ter uma boa gestão do tempo, nosso dia a dia, conseguimos ser firmes, não ficamos inseguros, porque também com depressão, um dos sintomas é a insegurança. A pessoa não decide mais nada. Começa a perguntar, o que você acha? Tô bem com essa roupa? Ai, eu compro isso ou compro aquilo? Para dar de presente, hein? O que você acha? A gente começa a perceber a memória curta, de curto prazo, ela não vai. Então, gente, primeira coisa, nós temos que estar bem. Né? E para a gente ter esse engajamento, a gente começa nisso. Qual é o meu propósito de vida? Não? Eu tô vendo um cachorrinho. O Joaquim pulou aqui, ó. Ele que estava derrubando tudo aqui, ó. Tá querendo participar. Bom, eu gostaria de saber se eu perdi mais alguma coisa, né? Gostaria de falar da lei do dar e receber. Tá. Sistemicamente, a âmbito social, familiar, nacional, planetário, nós nos sentimos bem quando a gente dá e recebe na medida. Existem aqueles que só querem receber e não dão. Sim. Não me dá carinho, mas nunca deu carinho para o outro. Meu namorado não é carinhoso, mas você fez carinho nele alguma vez? Né? Fez uma massagem no pezinho? Então tem muita gente que pede. A gente fala da criança interior, do mimado. Você nunca me leva para passear. Você nunca quer nada. Você é isso, né? Então, e você? Você pega a pessoa e leva ela para passear? Então, a primeira coisa, para nós que estamos sedentos de amor, nós temos que dar primeiro. Aí o outro acorda um pouquinho e começa a dar. Porque o outro não tem a obrigação de ser um médium, de adivinhar a nossa insatisfação por nossa falta de habilidade de comunicação. Eu tenho visto em família uma situação terrível, né? Filho, você tá bem? Tô. Tá tudo bem? Normal. Gente, que isso? Quer dizer que a pessoa responde tudo bem? Não. Você tem que olhar, é o que eu falo da empatia. Opa, ela não tá legal, ela falou por falar. E aí essa pessoa se suicida. Já tive casos assim. Sim. Então a gente tem que sentir o outro. Não, você não tá bem. O que tá acontecendo, meu amorzinho? Fala pra mim. Você não tá com uma cara legal. E quem sabe essa pessoa melhora. Ela olha mais pra você. Tem cada história, né, Fernanda? É legal a gente ilustrar com histórias de vida. Sim, com então, certeza. por exemplo, a mãe que está na cozinha fazendo a janta e o pai está dando banho no bebê. E ela está lá, e ele está terminando, ela já vai lá levar toalha, levar roupa. Eu falo, o que você está fazendo? Você está tirando a autonomia dele? De fazer a parte dele a ali. vida afetiva está ruim. Né? Eu falei, não, deixa ele terminar. Confie nele. Você nem... Aí, né, a gente faz terapia de casal, e aí o outro fala, não, mas a louça tá até aqui.
Eu falo, mas por que a louça tá? Não, é porque eu paro, eu vou ali, eu vou aqui. Quer dizer, a pessoa quer dar conta de tudo, é controladora, mas não controla os próprios sentimentos. Então, quando a gente começa a se olhar, a gente começa também a fazer melhor e o outro nos trata melhor. E aí o casamento melhora, né? Não é obrigado a dar certo tudo, mas é obrigado, aliás, é um dever nosso, sermos seres melhores. Né? Vamos para as perguntas, Fernanda? Vamos. Pessoal, tem perguntas aí? Aproveitem. Ju, eu achei assim que toda a explicação de tudo foi fantástico, como sempre. Eu brinco com a Júlia que a cada sessão que eu faço com ela é uma aula, um aprendizado, porque ela, além de tudo, ela ensina o que ela está falando e o que está acontecendo, ela mostra, ela prova, enfim, é fantástico. Vou querer, sim, marcar algum dia para você mostrar para o pessoal ao vivo aqui a análise de Enneagrama, porque, assim, é uma coisa que me fascina e que eu acho que ajuda muito a gente na veterinária. Então, são conceitos que eu acho que é super importante a gente passar para os veterinários. E para que a gente se entenda e para que a gente consiga entender o outro. Então, a gente trabalha muito com essa parte do entender o que o cliente está pensando, não julgar e entender pelo motivo que ele está passando ali naquele momento. Então, eu acho que vai ser um grande aprendizado para todo mundo. Então, vamos marcar aí, daí eu aviso todo mundo. Vamos! E eu acho que foi... importante. Sim, Desculpa. sim. Eu acho que foi elucidativo demais essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Tenho certeza que várias fichas caíram aí em muitas pessoas. E muitas pessoas começam a olhar para esse assunto e falar, olha, eu acho que eu preciso me descobrir, eu acho que eu preciso achar o meu propósito de vida, eu acho que eu não estou feliz com a vida que eu estou levando, porque às vezes é difícil a gente entender realmente que a gente precisa ir atrás disso, né? Eu vou falar que eu demorei um tempo para entender que eu realmente queria mudar alguma coisa na minha vida e eu não sabia o que era. Era algo que não estava indo bem e eu... Dificilmente a gente consegue, de uma hora para outra, achar o caminho, né? A gente tem que buscar muito, a gente tem que ter uma força de vontade de buscar. E às vezes, ouvindo você falar, a gente vai caindo as fichas e fala, nossa, eu acho que eu preciso ir atrás disso. Então, vou trazer muito você aqui, quero que você traga cursos para o pessoal da veterinária, porque eu acho que isso é importante. Eu sinto que a nossa área é uma área que precisa muito trabalhar o autoconhecimento. Nós somos um grupo de profissionais que precisamos estar muito bem, porque além da gente lidar com a vida do nosso paciente, a gente lida com o cliente, com o dono do proprietário, que está num outro problema que não o paciente. Então, estar bem com nós mesmos, eu acho que é imprescindível para o sucesso da nossa profissão. Então, os veterinários recém-formados vêm me procurar às vezes, Fê, eu quero ter uma carreira de sucesso de uma hora para outra. E sim, a gente trabalha para isso, a gente mentoria para isso, a gente treina, a gente foca. Mas um dos pilares que eu trabalho muito com todos os alunos é o autoconhecimento, é a psicologia, é o interno, porque se a gente não estiver bem com a gente não vai conseguir dar o melhor para os outros. E essa parte do entender o seu propósito, a sua missão, eu acho que é fundamental. A partir do momento que a gente começa a entender o que nós queremos da nossa vida, vamos buscar os nossos autoconhecimentos e vamos buscar as soluções dos nossos problemas, né? Como que a gente corrige aquilo? As coisas parecem que vão deslanchando, a carreira deslancha, a vida pessoal deslancha, tudo fica melhor, as pessoas ao redor que vão se aproximando, vão sendo mais condizentes com o que a gente quer para a nossa vida, é o que a gente conversou hoje à tarde, né? Integridade, coerência, né? Isso, exatamente. Ele é assertivo, né? Exatamente. Então parece que a vida vai se transformando para o bem, né? Quando a gente começa a se conhecer, a se trabalhar. Então, vamos montar alguma coisa aí para o público veterinário, para que você possa trazer mais esse conhecimento para cada um deles e para que cada um de nós possamos aprender mais e melhorar a nossa vida pessoal e profissional de uma forma a ajudar esse mundo, a transformar em uma corrente do bem. Eu costumo brincar com os mentoriados que a gente está fazendo uma onda de corrente do bem aí, para que a gente vá levando essa corrente a mais pessoas possíveis, né? Pessoal, ninguém tem dúvida? Pode falar. Essa capacidade de entender o outro, poder entender aquele ser humano que está na frente, qual é o perfil de personalidade, nossa,
Isso ajudaria demais a todos. Muito, Muito bom. muito, muito. Então, eu acho que é um caminho que a gente vai seguir aí, vamos conversar, porque eu acho que a gente tem muito a agregar no mundo dos veterinários aí, com a sua experiência, com a sua capacidade. Eu sei lá o que você tem. Eu falo que a Júlia, ela enxerga além do que existe, porque o negócio vai além, assim. Numa conversa com ela, ela me descreveu inteirinha e eu falei, meu Deus do céu, como assim? É sim, essa sou eu, como Mas você é sabe? técnica. É técnica, você vai pegar isso. Então, vamos trazer isso para o mundo da Vocês veterinária, vamos colocar todo mundo para ajudar aí. Ju, de coração, muito obrigada por essa live maravilhosa, por essa noite de conversas aqui. Pessoal que for assistindo depois, eu sei que tem muita gente que não consegue assistir ao vivo, e depois eu deixo gravado para que todo mundo vá assistindo. Se tiver dúvidas para a Júlia, perguntem nos comentários, a gente dá um jeito de responder a todo mundo. Então, vamos tentar o máximo possível ajudar a todos que estão precisando. Marquem os amigos, enviem, comentem, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo da Júlia, porque eu acho que é fundamental na nossa vida e na nossa carreira. Ju, Fernanda, uma boa noite. Eu agradeço o convite e gostaria de finalizar a minha parte, por favor, dizendo: não se cobrem. Sim. Não se cobrem. Todos estão tentando dar o seu melhor. Todos ao redor, inclusive vocês. Então, a primeira coisa, não se cobrem. E essa doçura, que vocês possam acordar a cada manhã com mais motivação, engajamento e com propósito, alinhado ao propósito maior. Sim. Um beijo, adoro você, Fernanda. E eu, então? Boa noite, gente. Boa noite, Paulo, todo mundo, né? Um beijo no coração e a gente se fala. Uma boa noite. Obrigada, pessoal, pela audiência, pelos comentários, pelos acenos. Ficamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui. Nos vemos amanhã em mais uma live. E, Ju, obrigada de coração. Um super beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.